E você que trouxe a sua Bíblia, abra aí em Jeremias, capítulo 18, Jeremias, capítulo 18, versículo 5, Deus falando ao profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 18, Antigo Testamento. Se você tiver dificuldades em encontrar, vai lá no índice da Bíblia, lá está o nome dos livros, e à frente do nome você vai encontrar o número da página. Aí fica fácil para a gente achar. 18:5. E você que nos assiste pelas redes sociais, compartilhe aí essa mensagem em nome de Jesus. É só alguns segundinhos e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando. Amém? Vamos ler então? Vamos ler do versículo 1 em diante, igreja. Ele diz assim, olha: e veio a mim a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Deus diz, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso, ele fazia, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, ele se tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então preste atenção, pessoal. Aqui Deus faz uma ilustração para que ele pudesse explicar a Jeremias como que ele faria, com o seu povo, ou seja, naquela época, chamava-se casa de Israel, ou nós podemos falar hoje de igreja, como nós chamamos hoje a cada um dos irmãos, quando eles se congregam, eles se reúnem, nós falamos que a igreja está ali. Amém? Então, aqui nós temos o templo, mas quando os irmãos se congregam, nós temos a igreja aqui presente. E quando os irmãos vão para casa, a igreja foi para casa. Amém? Glória a Deus. Na sua casa tem igreja? Tem? Então, lá você adora, você lê a palavra, lá você coloca em prática, aquilo que você tem aprendido ao longo dos anos, que Deus tem ensinado ao seu coração. Então, preste atenção. No capítulo 18, no versículo 1 do livro do profeta Jeremias, ele diz que a palavra de Deus veio a ele, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Levantar-se, todo mundo gosta, sim ou não? Ou seja, tem pessoas que se levantam em vários sentidos. Às vezes a pessoa está quebrada, financeiramente, aí ela se levanta, ou seja, ela prospera, ela se torna uma bênção, ela cresce, expande os seus negócios, as suas empresas. Às vezes ela está acamada, está doente, está enferma, e de repente ela se levanta, é transformada em uma outra pessoa, se torna saudável, e ali Deus começa a abençoar. Agora, descer, nem todo mundo gosta de fazer, sim ou não? Não é verdade? Alguém já teve que descer alguma vez? Tem gente que já desceu várias vezes, Não só no que diz respeito, se dobrar diante de Deus e orar a Ele, mas às vezes literalmente descer em algum momento da vida para que nós possamos aí, ou seja, ser transformados naquilo que Deus realmente quer que sejamos feitos. Amém? Então Deus dá essa ordem ao profeta, manda ele descer. E, como eu disse, descer aonde? Descer à casa do oleiro, porque lá aonde nós seremos transformados. Ou seja, se há um lugar, irmãos, que nós precisamos e queremos ser transformados, esse lugar não
Não pode ser um outro melhor do que na presença de Deus. Amém? Às vezes a pessoa quer ser transformada, ela quer ter uma vida, transformada, ela quer mudar. Às vezes ela quer se libertar de algum problema, ela quer que Deus abençoe ela, que ela seja alcançada com algum milagre, mas às vezes ela não quer se humilhar na presença de Deus. Ela não quer descer, eu não sei se vocês lembram de um homem por nome de Zaqueu. Alguém já ouviu falar desse homem? Sim ou não? Zaqueu era o quê? Era apóstolo? Ele era apenas um judeu, era um cobrador de impostos, não é isso? Então, a Bíblia diz que um dia Jesus estava indo para Jericó e Zaqueu, ele desejava conhecer Jesus. Só que ele era um homem de baixa estatura, ou seja, ele não era tão alto, E se você quiser ler, está lá em Lucas 19, versículo 1 em diante, fala sobre Zaqueu. Vamos lá? Lucas 19, versículo 1 em diante. Podemos ler? Aonde fica Lucas? Novo Testamento. Novo Testamento é o terceiro livro do Novo Testamento. Qual que é o quarto? Depois de Lucas vem o que, seu Isaías? É o livro de João, Diz assim, olha, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado como? Zaqueu. O que aconteceu com esse homem? Maioral dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa do que, gente? Da multidão, por ser ele de pequena estatura. Agora para um pouquinho. Se a gente for, digamos assim, traduzir ao pé da letra, de fato ele era baixinho, ou seja, as multidões ali, as pessoas que tinham uma estatura mais alta, impediam dele enxergar Jesus, e mesmo que ele fizesse assim, mas ele não iria conseguir. Então ele decidiu subir em uma árvore. Mas voltando aqui a essa questão, a Bíblia diz, ele não podia ver por causa da multidão. Irmãos, quantas pessoas querem ver Jesus e não estão conseguindo? Às vezes nós, os cristãos, estamos impedindo essas pessoas de verem a Jesus. Como assim, pastor? Às vezes o nosso procedimento, no que diz respeito às Escrituras Sagradas, a forma de como nós nos portamos, de como nós agimos em determinada situação, de como conduzimos a nossa vida, às vezes o nosso trabalho, a nossa família, isso pode impedir muitas pessoas que estão na mesma situação que o Zaqueu de ver Jesus. Então o que eu faço? O que eu poderia fazer para melhorar? Descer a casa do oleiro. Às vezes tem aquele marido que nunca se converteu, não é porque ele não desejou ainda se converter, é porque às vezes tem alguém que está impedindo ele ver Jesus, ou vice-versa, pode ser a esposa também. Às vezes a esposa ainda não se converteu, porque nós os cristãos, que aí se consideramos os que somos de Deus, ainda não deixamos essa pessoa ver Jesus. Mas aí você diz, mas eu tenho pregado para essa pessoa, eu tenho falado de Jesus para ela. Irmãos, às vezes a forma que pregamos, não é a forma que nós vivemos. Às vezes nós falamos tão bem de Jesus, mas as nossas obras, elas podem estar mostrando ao contrário. Alguém está entendendo isso? Sim ou não? Então, às vezes chega a ser necessário descer à casa do oleiro, para que aquela pessoa que está precisando conhecer Jesus, ela possa ter um encontro real com Deus. Quantas pessoas não se converteram ainda, E às vezes nós consideramos essa pessoa como os judeus olhavam para Zaqueu. A Bíblia diz que eles olhavam para Zaqueu e eles diziam que Zaqueu era um homem
puro, um homem honesto, um homem de bem, sim ou não? Era isso? Como é que eles viam Zaqueu? Eles apontavam Zaqueu e diziam assim: é um ladrão, é um traidor. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos, mas mesmo assim Zaqueu era judeu. E era como se fosse um traidor, cobrar imposto do judeu, dos seus irmãos, para dar para quem? É isso? Cobrava o imposto para dar para Roma, era como se fosse um traidor. Para eles era um traidor, era um pecador. E, como eu disse, Zaqueu, ele precisava conhecer Jesus, Mas como eu disse, a multidão impedia Zaqueu de conhecer Jesus, E a única coisa que eles faziam era acusar Zaqueu de seus pecados. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Impedindo que essa geração atual conheça o nosso Jesus, através do que? Às vezes, em vez de nós falarmos do amor de Cristo, nós estamos falando do pecado dessas pessoas e acusando elas de seus pecados. Até porque o papel de acusador não é nosso. De quem é o papel de acusador? É do diabo, sim ou não? Vocês lembram que a Bíblia fala lá no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, que ali ela faz um relato sobre a vida de Jó, e o próprio Deus testemunha, da integridade de Jó. Mas a Bíblia diz, o que me chama a atenção não é nem tanto apenas a integridade de Jó, é que a Bíblia diz assim: quando os filhos de Deus se reuniram perante o Senhor, quem foi que veio no meio deles? O diabo, sim ou não? Ou você acha que ele não vai na igreja? Será que não? Vai. Ele vai fazer o que lá? Ele vai para acusar as pessoas dos seus pecados, das suas fraquezas. Ou seja, ele vai chegar lá para tentar impedir de que ela ouça a palavra de Deus. Amém? Então esse papel de acusador não é nosso. Nós somos aquele que faz apaziguar a situação. Não que a gente vai encobrir o pecado das pessoas, mas nós temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de gente. Amém? Porque se soubermos, eles irão se converter e vai ser uma bênção. Então, como eu disse, Deus vem, fala com Jeremias, e Deus disse a Jeremias: desce aonde? A casa do oleiro. Por quê? Porque Deus ia ensinar a ele alguma coisa. Então, quando às vezes nós descemos para ajudar aquele que está lá embaixo, não descer no sentido de fazer as mesmas coisas que ele faz, mas quando nós passamos a entender essa pessoa, a compreender ela e a entender quais são as suas fraquezas e as suas limitações, nós saberemos como ajudar essas pessoas. Sim ou não? Ainda ontem eu conversava com alguém e falei exatamente isso. Eu falei: olha, nós precisamos conhecer as pessoas mais e conhecer as fraquezas delas para que nós possamos ajudá-la. Como assim? Porque às vezes nós facilmente acusamos as pessoas dos seus pecados, sim ou não? E apontamos o dedo, somos capazes de identificar até os seus defeitos, mas as qualidades, será que nenhuma delas vai sobrepujar os defeitos? Porque se nós fôssemos salvos pelas nossas qualidades, nós nunca seríamos, sim ou não? Nós tínhamos tanto defeito como muitos outros têm ainda até hoje, e graças a Deus, Deus tem nos transformado, tem nos purificado e temos melhorado a cada dia, sim ou não? Não somos perfeitos, nós somos pessoas imperfeitas, buscando a perfeição. Amém? Então, e aí quando Zaqueu tenta conhecer Jesus, que é Lucas 19, a Bíblia diz assim, versículo 2 do capítulo 19 de Lucas: eis que um homem chamado... Sabe o que significa o nome Zaqueu? Puro. Que de puro naquele momento, talvez não tinha tanta coisa assim, sim ou não? Mas como é que as pessoas chamavam ele? Não chamavam pelo nome, chamavam de ladrão. Ou seja, irmãos, aquela pessoa que está na sua casa, vive na sua família, está entre os seus, ou pode ser um amigo, um vizinho, um parente, um namorado, uma namorada, ou até mesmo um marido, uma esposa, que
tem defeitos. Você não tem que chamar essa pessoa não tem que dar adjetivo a elas, ou seja, nomes a ela, pelos defeitos que elas têm, mas observar ela através da ótica bíblica, chamar ela pela palavra de Deus. Amém? Se você olhasse para um ladrão hoje, como é que você chamaria ele? Ladrão. Você jamais chegaria a dizer vaso do Senhor, né? Homem de Deus. Mas se você começar a inverter esse quadro, você vai ver Deus trabalhando na vida daquele homem ou daquela mulher. Sim ou não? Mas sabe qual é o nosso problema? É olhar mais para os defeitos e esquecer as qualidades. Esquecer do que o oleiro pode fazer com esse vaso. Sim ou não? Vocês lembram de Saulo de Tarso? Quem era Saulo? Era uma peste, né? Que nem diz o nordestino. Era um perseguidor da igreja. Né? Era uma pessoa, era um assassino em série. Paulo era aqueles que prendia os cristãos, batia e muitas vezes ele matava, mandava matar. Ele estava no dia que no dia que como é que é o nome lá que foi apedrejado? O livro de Atos. Estevão foi apedrejado. Paulo estava naquele dia, né? E assistiu o apedrejamento de Estevão. Então, quando Deus falou para Ananias ir de encontro com Paulo e deu o endereço de Paulo, disse aonde Paulo estava, o que Ananias disse? Senhor, esse aqui não é o perseguidor, não é aquele que anda perseguindo os cristãos, prendendo. Ou seja, como é que o Senhor quer que agora eu pregue para ele? Irmão, se você que é cristão não pregar para essas pessoas, tu acha que o traficante vai pregar para eles? Tu acha que a prostituta vai pregar para eles? O adúltero vai pregar para eles? Quem tem que pregar é nós. Quem tem que falar com essas pessoas somos nós. Quem tem que mostrar a saída para eles somos nós. Mas se você aponta o dedo e diz, é um cachaceiro, é um pé de cana, né? É isso, é aquilo outro, aí vai dando adjetivos. E a Bíblia diz que de uma mesma boca nós podemos proferir o quê? Bênçãos e maldições. Então, quando Ananias chegou na casa de Saulo, porque Deus disse a Ananias que Saulo para ele era um vaso escolhido. Ananias não questionou mais o que Jesus havia falado. Talvez se falasse para nós, nós seríamos questionados, né? Mas como vaso? Uma pessoa que faz isso, o Senhor vem me dizer que ela é um vaso escolhido? Como que essa pessoa pode ser transformada? Irmão, como? Não é você que vai fazer. Deus disse que Ele é o oleiro, Ele tem poder sobre o vaso, Ele pode transformar a casa de Israel, Ele pode transformar a sua casa, hoje Ele pode transformar a sua vida e pode mudar por completo. Amém? Essa transformação não sou eu e nem você que vai fazer. Essa transformação, quem faz é Deus. Então o que eu preciso fazer? Apenas obedecer. Descer até onde Deus mandar eu descer. Tem um ditado popular que eu não vou falar para você, mas o pessoal diz que quem se abaixa muito, né? Então, mas às vezes é necessário, irmãos, você dar a mão para quem está lá embaixo, para que eles possam subir. Você mostrar para eles que tem uma saída, que tem alguém ali que está torcendo para que eles se levantem, para que eles sejam transformados, para que eles sejam uma bênção, sim ou não? Mas se as nossas palavras palavras de condenação, de acusação, como que Deus vai, como que essa pessoa vai ver Jesus em nós? A Bíblia diz, Zaqueu tentava ver Jesus, mas a multidão não deixava. Quantas vezes alguém tentou ver Jesus e foi impedido por um de nós? Por quê? Quando ele esperava, ou quando ela esperava alguma coisa boa vir de nós, veio somente aquilo que desagradava, o que fez aquela pessoa se distanciar mais de Jesus. Alguém está entendendo isso? Glória a Deus. Então, aí volta lá em Lucas 19. Zaqueu significa puro. Quando você chegar em casa, se tiver alguém que ainda não é puro, você começa a chamar essa pessoa, bendito do Senhor,
ou bendita do Senhor. Dá um adjetivo assim que vai fazer com que a bênção de Deus comece. Agora, se você começa a falar dos defeitos e não abençoar, também o que você fala, a Bíblia diz assim, tudo que você disser será feito. Isso vale tanto para as coisas boas, como também para as ruins. Tem um Provérbios que diz assim, olha, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Ele diz assim, o poder da morte e do quê? E da vida. Está onde, pessoal? Está no 38? Está na pistola? No AK-44? Está no fuzil, né? Não? Está onde? Está na língua. O poder da morte e da vida está na língua. Então o poder para levantar ou para bater, para derrubar, está onde? Na língua. Amém? Então a Bíblia diz que pelas nossas palavras, nós podemos trazer bênção, ou seja, trazer vida ou maldição. Então, como eu disse, vai se direcionar aquele filho problemático, não dê adjetivos de fracasso, mas comece a abençoá-lo. Ainda que os teus olhos não vejam, mas o teu coração precisa acreditar que Deus vai começar a transformar esse vaso, amém? Em um vaso de honra. Glória a Deus. Então, aí ele diz assim, olha, versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, subiu adiante, subiu, né? A fim de vê-lo. Ele subiu em quê? Subiu no sicômoro, ou seja, numa figueira brava. E a Bíblia diz que ele subiu a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ou seja, ele foi mais além. Agora tem pessoas que não têm a mesma determinação que o Zaqueu. Tem pessoas que do primeiro não, da primeira resposta negativa que ela vê, ela já retrocede. Sim ou não? Não é verdade? Tem pessoas que foram na igreja uma vez e nunca mais foram. Por quê? Porque lá eles se depararam às vezes com algo que eles não gostariam de ter visto. Amém? E um primeiro não para eles já se retrai, se retrocede e não vão mais adiante. Só que o Zaqueu, ele foi persistente no que ele queria ver. Porque a Bíblia diz que Jesus havia de passar ali. Vocês lembram do Bartimeu? Bartimeu também foi persistente, sim ou não? Quando alguém tentou calar o Zaqueu, o Bartimeu, né? O Bartimeu, ele começou a gritar mais alto. Mas são pouquíssimas as pessoas que têm essa determinação. Amém? E, como eu disse, no caso do Zaqueu, ele subiu nesse sicômoro, e a Bíblia diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém? Presta atenção. Uma vez eu pregando sobre isso aqui, irmãos, às vezes a pessoa tem que descer para ver Jesus. Amém? Outros têm que subir para ver Jesus. Mas tem outros que têm que descer. Como assim, pastor? Às vezes o orgulho, não era o caso do Zaqueu, mas às vezes o orgulho está tão grande, a soberba no coração está tão forte, que a pessoa não consegue enxergar Jesus. Vocês lembram de Naamã, general sírio, em 2 Reis capítulo 5? Quem já ouviu falar desse homem? O general sírio era um homem importantíssimo naquela nação, sim ou não? Era um homem conhecido praticamente no mundo inteiro naquela época por suas vitórias. A Bíblia diz que Deus havia dado à Síria muitas vitórias por intermédio desse homem chamado Naamã. E Naamã era um homem valoroso, era um homem respeitado por muitos,
só que ele era leproso. Ou seja, existia algo ali que ele não seria curado se ele não fosse capaz de descer à casa do oleiro. Amém? E aí alguém fala da cura para Naamã. Irmãos, Naamã, o que o dinheiro poderia pagar, ele pagaria para ser curado, sim ou não? Pagaria ou não pagaria? É tão tal que ele levou diversos presentes para dar ao profeta Eliseu, como possivelmente um pagamento pela sua cura. E aí, como eu disse, nesse caso, Deus não estava querendo o dinheiro dele, Deus estava querendo que ele realmente descesse e sabesse quem é Deus e quem fazia tudo aquilo na vida dele. Amém? Ele vencia muitas guerras, mas não vencia a lepra. Tem gente vencendo muitas coisas, mas não está vencendo o pecado. Não está vencendo a prostituição, o adultério, não está vencendo aí tantos desejos de fazer coisa ruim, e isso tem atrapalhado. Então é necessário descer. E o general Naamã, deixa eu só abrir aqui para você, deixa marcado Lucas, eu vou voltar lá, eu vou voltar em Jeremias também, e agora eu estou entendendo por que Deus quis que eu pregasse essa mensagem. Falei com Deus desde sexta-feira, o que eu deveria pregar hoje. E ontem Deus me deu a resposta. Eu falei, mas isso aí? E Deus sabe o que devemos fazer. Nós só temos que obedecer. Preste atenção, deixa eu só resumir para a gente ler o versículo que vai nos interessar. Depois você lê em casa, você pode estar anotando, é 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Ele diz assim, olha, aqui diz assim, que Naamã, quando ele ouviu que em Israel, a Bíblia diz que eles haviam feito guerra contra Israel, e tinham levado uma israelita, uma garota, né, como escrava. E essa garota estava na casa de Naamã, servindo a sua senhora como escrava. E ela viu que o seu senhor estava leproso. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, mesmo sendo escrava, tendo sido conduzida para lá como prisioneira de guerra, né, estando lá contra a sua própria vontade, saindo do seio da sua família, aquela menina não nutria no coração um desejo de vingança contra o seu senhor. Do contrário, ela queria que ele conhecesse o Deus que havia em Israel. Sim ou não? E às vezes a gente vê cristãos, pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem do bem, desejando ódio aos outros, desejando a morte para outras pessoas. Você não viu aí que teve uma pessoa importante que pegou o Covid-19? Aí tem uns lá na rede social, força Covid, agora eu quero que o Covid, né? Ou seja, arrebente com ele. Que coisa, irmãos. Vocês viram aí esse noticiário? Pessoas que poderiam estar salvando vidas, são aqueles que estão torcendo pelo Covid, não é nem pela pessoa para se recuperar, é para que o Covid mate essa pessoa. Isso é um absurdo, né? E só que não esqueça, hein? A Bíblia diz assim, da medida com que nós medimos, nós seremos medidos. Então, tudo que se planta, aqui se colhe. Um dia vai chegar a colheita. Então, o que essa garotinha diz para a sua senhora? Ela disse, quem dera, se o meu senhor conhecesse o profeta, o homem de Deus que existe em Israel, ele seria curado dessa lepra. Aí ela foi e falou para o seu esposo, ele falou para o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel e disse, chegando o meu servo Naamã, cure ele dessa lepra. Já pensou? Aí o rei de Israel, quando leu a carta, entrou em desespero. Já pensou se alguém manda uma carta aqui para nós, e manda o servo deles doente, e diz, olha, chegando ele na igreja da graça, os irmãos devem orar por ele e curar ele. O que você diria? Manda o pastor. Você tem a responsabilidade lá na sua casa de apresentar Jesus para essas pessoas. Amém? Então, quando o rei leu a carta, entrou em desespero e disse que o rei da Síria procurava uma guerra contra ele, porque ele não era Deus para fazer aquilo. Mas nós temos autorização em nome de Jesus para orar pelos doentes e eles serem curados. Amém? Então, e aí, como eu disse, nesse caso Eliseu soube e disse, manda ele vir ter comigo.
e saberás que existe um Deus em Israel. Não é que existe um Eliseu, tá? É que existe um Deus em Israel. Amém? A menina disse, tomara que ela conheça o profeta do Senhor que há em Israel. Quando ele chegou lá, Eliseu disse, ele tem que conhecer o Deus que há em Israel. Às vezes você fala muito bem do pastor, e a pessoa vai à igreja por você falar bem do seu pastor. Mas você tem que falar bem mais do Senhor Jesus. Amém? Porque se você falar bem também de Jesus, eu tenho certeza de que vai se tornar muito mais fácil para nós apresentarmos Jesus àquela pessoa. Então, quando Naamã chegou à casa de Eliseu, vamos ler aqui, ó, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Diz assim, ó, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, e o quê? Lava-te 7 vezes no Jordão, né? E serás curado dessa lepra. Ou seja, irmãos, Eliseu mandou ele tomar banho. Amém? Mas esse lavar-se, né, tinha algo que iria acontecer, que ele não entenderia de momento. Mas o que tinha que lavar ali, irmãos? Lavar o ego dele, lavar o orgulho, ou seja, se limpar de tudo aquilo que ele se achava melhor e talvez até superior a muitos. Amém? E às vezes nós precisamos descer. Lembra que o pastor falou anteriormente? Uns precisam subir para ver Jesus e outros precisam descer. Zaqueu teve que subir, porque a multidão que estava ali sempre colocava Zaqueu para baixo. Não é porque ele era baixinho, é porque ele dizia assim, é um ladrão, é um traidor, é isso, é aquilo, é um pecador. Ele sempre colocava Zaqueu para baixo, e Zaqueu, para ver Jesus, teve que subir. Agora, no caso de Naamã, ele teve que descer. Então, é uma vida de sobe e desce. Se tiver que descer, na presença de Deus, vamos descer. Amém? Se tiver que subir, na presença de Deus, vamos subir. Mas, às vezes, as pessoas precisam de um incentivo para subir. E qual é o incentivo? Encoraje ela a fazer. Porque Naamã precisou ser encorajado, sim ou não? Precisou ou não precisou? Quando o Eliseu disse, mergulha 7 vezes no Jordão, o quê? Ele está de brincadeira comigo? Eu não vim tomar banho aqui. Se eu quisesse tomar banho, tem muitos rios melhores do que esse. Aí foi dizendo o nome dos rios que ele poderia tomar banho, que ele poderia mergulhar. Por que ele não manda eu mergulhar num rio desse? Porque Deus estava querendo que ele descesse. Amém? Porque mergulhar no rio daquele estava mais ou menos compatível ao status dele, ou seja, ao que ele era. Porque às vezes tem pessoas que Deus manda ela ir para um lugar, ela diz, não, esse não é o meu lugar, eu tenho que ir para outro, porque lá que está no meu nível, lá ou seja, é o lugar que eu devo estar. Às vezes igreja para eles é status, templo para eles é status. E aí, irmãos, como eu disse, no caso de Naamã, alguém que estava com ele disse, meu pai, se ele te pedisse algo, ou seja, mais difícil, você não faria? Ou seja, claro que faria, ele queria ser curado daquela lepra, agora o orgulho não deixava ele querer fazer aquilo. Ele disse, mergulha, vai lá, ou seja, ele incentivou ele descer, mas tem pessoas, irmãos, que é diferente, em vez delas encorajarem a outra a obedecer o que o pastor prega, elas estão dizendo, não, o pastor foi muito duro, o pastor poderia não ter falado isso. Tem momentos que nós precisamos ser duros, precisamos dar aquela, num bom sentido, aquela chicotada, né? Para que a pessoa acorde. Sim ou não? É necessário, às vezes, nós pegarmos aquele puxão de orelha, ainda que vá doer um pouquinho, mas é necessário que é para a gente descer, se for o nosso caso. Amém? Alguém está entendendo? Sim ou não? Eu já vi pessoas reclamarem da pregação. Você vê que na Bíblia mesmo, a gente olha Jesus, as pessoas reclamando do sermão que ele pregou, os próprios discípulos. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar e as pessoas começaram a sair.
Por que eles começaram a sair? Porque eles não queriam se sujeitar, àquilo que Jesus estava pregando. Eles não queriam abandonar o erro. E assim acontece às vezes. A pessoa deixa de ir à igreja. Por quê? Porque o sermão está muito duro. A mensagem foi muito dura. Às vezes é necessário, irmãos, nós fazermos isso. Jesus está ligando para alguém. Atendeu não? Então, aí como eu disse, nesse caso, às vezes é necessário esse sermão mais duro para a pessoa se lavar, descer, tirar a sujeira, que às vezes ela não está percebendo que está suja. Eu estava indo com o Mateus, parece-me que era no supermercado. Aí passamos por um carro de boi. Alguém sabe o que é carro de boi, né? Aqueles carros que transportam os boi, carga viva aí. E tem aquele cheiro de dinheiro, né? Vocês sentem assim quando passa por ele? É de dinheiro mesmo aquele cheiro? Aí o Mateus falou para mim assim, disse, pai, como é que eles trabalham num carro desse sentindo esse cheiro? Eu falei, Mateus, eles nem sentem mais. Eles já estão acostumados com esse cheiro, que para eles aquilo é perfume. Ou seja, já não sente mais. É mais ou menos assim, você está acostumado com o cheiro do ambiente da sua casa, sim ou não? E quando você chega em um lugar diferente, tem um perfume diferente, tem um cheiro diferente, claro que você vai sentir, sim ou não? E aí de momentos você pode até estranhar, mas depois você acostuma com aquilo. Às vezes a pessoa está suja, está fedendo, mas ela não está percebendo. Ela não sente esse cheiro. E tem que chegar alguém e dizer para ela, o negócio está errado aqui, está precisando tomar um banho. Então Naamã não percebia que ele era muito orgulhoso e que ele precisava descer. Agora Zaqueu, irmãos, eu não vejo orgulho em Zaqueu. Eu vejo um homem tentando ali conhecer Jesus e fazendo esforço, mas existia uma sociedade orgulhosa que se dizia ter Deus, que jogava Zaqueu para baixo. E Zaqueu subiu. É bom quando a pessoa sobe, é ruim quando ela aceita aquilo e vai cada vez descendo, cada vez descendo. Eu lembro que esses dias me postaram um vídeo, até compartilhei com vocês, até escrevi assim, você é o quê? Bola cheia ou bola murcha? Lembra do vídeo? O que é bola cheia e bola murcha? O cara pega duas bolas, pega a bola murcha, joga no chão, ela fica lá, sim ou não? Aí ele pega a bola cheia, bate no chão, ela sobe. Ele diz, assim tem que ser nós. Ou seja, quando você está cheio da presença de Deus, ou seja, se você é jogado para baixo, você não fica lá, você sobe. Mas a bola murcha não, você joga lá e ela fica. Quando a pessoa está vazio de Deus, qualquer palavra negativa deixa ela lá embaixo. É ou não é? Ela fica lá. E ela vai se enfiando, vai se enterrando, ou seja, a coisa vai ficando pior. Então nós que somos de Deus, os bola cheia aí, né? Amém, gente? Nós temos que colocar essas pessoas para cima, ajudar elas a conhecer Jesus e não ser o impedimento delas conhecerem. O Naamã, não vou falar tudo sobre o Naamã, tem uma mensagem muito boa aqui sobre os 7 mergulhos de Naamã, depois vou orar a Deus, se Deus permitir a gente prega ela, não é porque a gente tem a mensagem que tem que pregar, tem que pregar aquilo que Deus está mandando a gente pregar, amém? Então, mas se Deus permitir, eu vou estar pregando ela posteriormente. E voltando aqui ao assunto do Zaqueu, Naamã, resultado, desceu, ficou livre da lepra, sim ou não? Às vezes tem aquela pessoa que está doente, mas não quer descer, não quer se humilhar, não quer chegar e abrir o coração para que Deus possa curar. Volta lá, Lucas 19, versículo 5, onde nós paramos. A Bíblia diz que Jesus parou naquele lugar e olhou. Jesus olhou. Olha aqui, olha, presta atenção. Tem gente que está tão alto, mas está tão assim, nariz empinado, tão snob, que Deus tem que olhar para cima para falar com eles. Não era o caso do Zaqueu, pessoal. Amém? Zaqueu teve que subir para falar com Jesus, Mas tem pessoas que estão tão snob, que a gente tem que falar com ela, tem que olhar para cima. Ou seja, ela está num pedestal tão alto que ela precisa descer para conhecer de fato quem é Deus.
Amém? Então presta atenção, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Por que depressa, irmãos? Porque quem está nessa situação, se cair, pode ter um fim trágico. Amém? Então tem que descer enquanto é tempo. E Zaqueu desceu. Mas vamos chamar de crente, né? Os crentes que estavam ali não apoiaram a decisão de Jesus. Por quê? Veja o versículo 6. Diz assim, olha: e ele desceu a toda pressa, e o recebeu com que, gente? Com alegria, né? E todos os que viram isto, o que eles faziam? Glória a Deus, aleluia, Jesus vai dormir na casa do Zaqueu hoje. Era assim? Eles murmuravam e dizendo que ele se hospeda com homem. Que hipocrisia, né, irmãos? Jesus estava se hospedando com um homem pecador. Quantas vezes Jesus não dormiu na nossa casa, nós não demos a mínima para ele? É ou não é? Dormiu na nossa casa. E nós não dávamos a mínima para ele. E ele querendo um contato conosco, querendo uma intimidade conosco. E só então nós abrimos os olhos, nossos olhos foram abertos e passamos a entender de fato quem é Deus. Amém? Aí a Bíblia diz assim, olha, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Já pensou se todos os políticos que roubaram o Brasil resolvessem devolver metade do que eles roubaram? Irmãos, nós iríamos dar um salto assim, né, de uns 360 graus, um giro assim, ou seja, a nossa vida aqui no Brasil ia mudar completamente, sim ou não? Imagine se eles devolvessem 4 vezes mais. Já pensou? Né? O quanto o Brasil não ia prosperar se todos que roubaram a nossa nação devolvessem para o país, né? Mas isso só pode acontecer quando eles têm um encontro com Jesus. E desconheça a pessoa que era ladrão, que devolveu 4 vezes mais. Tem uns que só dizem que estão arrependidos, mas não devolve, né? Não devolve o que subtraiu. Então presta atenção. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Amém? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Mas para isso foi necessário descer, para que tivesse um encontro com Jesus. E eu quero orar por quem está nos acompanhando pela internet. Compartilhe essa mensagem. Quando você chegar em casa também, compartilhe aí. Ajuda o pastor a propagar o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar, igreja. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em oração agora. Eu queria que você fechasse os olhos. E se há alguma coisa que ainda impede você ver a glória de Deus, abre mão dela. Chega diante de Deus, seja sincero com Ele. Não precisa falar para o pastor não, fala com Deus. Abra o seu coração, diga a Jesus: eu quero essa intimidade, eu quero conhecer-te como nunca antes eu conheci. Irmãos, não é o Deus das religiões, mas é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, desça se for necessário. Abra o seu coração. Você que nos acompanha pela internet, também desça. Se humilhe na presença dEle, porque Ele é o Deus de graça, é o Deus de favor. O nosso Deus, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, agradecemos ao Senhor por esta palavra. Oh Deus querido, e queremos nos humilhar na Tua presença neste momento. Remandará labash, derele cantará lamandará labas. Elerebadashuri cantará lamandarás. Eleremandará e cantor elebashuri cantará labaias.
é momento de intimidade, é momento de deixar Ele transformar as nossas vidas, deixa Ele moldar o vaso. A Bíblia diz que Ele tem poder sobre esse vaso. Meu Deus, e é no nome de Jesus que estamos na Tua presença. Oh Pai querido, eu oro unindo a minha fé com a fé dessas pessoas, esses, meu Deus, que diz: eu preciso dessa transformação, eu preciso ser a luz dentro da minha casa, eu preciso ser o sal que vai restaurar o sabor. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vem sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casamento, meu Deus, sobre a vida deste homem, essa pessoa que enfrenta adversidades e acha, meu Deus, que não conseguirá vencer. Aqueles, meu Pai, que estão enfrentando, meu Deus, um problema de saúde, seja ele, meu Deus, qual for, eu paraliso esse mal, eu repreendo, meu Deus, essa doença, eu digo que ela saia desse corpo, que bate em retirada e vai embora, para nunca mais voltar. Pai querido, e nós declaramos aqui essas pessoas curadas, libertas, meu Deus, transformadas pelo poder do Senhor. Restaura, meu Deus, as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Levanta, meu Pai, aqueles que estão caídos. Se necessário for, meu Deus, perdoa os pecados daqueles que estavam, meu Deus, no erro, e que agora eles possam se levantar e andar, meu Pai, em intimidade, meu Deus, andar em comunhão contigo, em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Senta um pouquinho aí, em nome de Cristo. Você que orou conosco crendo, considere-se curado, liberto desse mal, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ministrar a ceia agora, a Santa Ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1, versículo 28 em diante. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, ele diz que recebeu do Senhor essa instrução, e ele passou, à igreja de Coríntios, e agora nós somos a bola da vez, nós somos a igreja que está recebendo esse recado. 1 Coríntios 11, 28. O rei está voltando. Achou aí? Ele diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, ele diz que nós não seríamos julgados, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, pessoal? Então presta atenção, irmãos. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu posso ceiar? Não é o pastor que vai dizer se você pode ou se você não pode. Aqui a Bíblia diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você conhece o que se passa na sua vida. Você sabe se você está ou não em comunhão com Deus e com a sua palavra. Porque tem pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda não largaram o pecado. Se prostituiu, ainda continuam fazendo a mesma coisa. Ou seja, se fazia algo errado, ainda continua no erro. Às vezes está mentindo, está enganando, está roubando, está traindo. E a pessoa que é salva, irmãos, ela não faz isso. Então quem é que pode ser? Quem está em plena comunhão com Deus, quem está sem pecado, ou seja, está andando na comunhão. Pastor, mas se eu errei, eu estou querendo me acertar com Deus, eu quero fazer um concerto com Deus. Bom, se você tem certeza desse concerto, e você está disposto a se acertar com Deus e não voltar mais ao erro, aí você pode. Amém? Às vezes a pessoa diz, mas eu congrego em outra denominação. Quem acompanha pela internet, eu posso ceiar aqui em casa? Pode. Porque a ceia não pertence à igreja da graça. Ela pertence ao corpo de Cristo. E quem pertence ao corpo de Cristo, quem serve a Ele, pode ceiar assim, em nome de Jesus. Amém? Agora, se você está na igreja, o missionário só costuma falar assim, que na casa dos outros, manda eles, E na nossa, mandamos nós. Amém?
Então, se você tem fé para ceiar, você vai ceiar sim, em nome de Jesus. Mas antes da ceia, vamos fazer a oração do acerto de contas, como diz o pastor Jaime de Amorim. Essa oração ela é personalíssima, ou seja, é você quem faz. O pastor não vai orar por você, é você que entra na presença de Deus em oração e pede perdão a Deus pelos seus pecados, mas com uma condição: está disposto ou disposta a não voltar mais ao erro. Amém? Então feche os olhos, mesmo sentado, curva a sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, é na tua presença que nos encontramos, e nesse momento eu oro, Senhor, e te peço, perdoa, Deus, os meus pecados, as minhas falhas, os erros que eu tenho cometido por palavras, por obras, por pensamentos, consciente ou inconscientemente. Meu Deus, eu te peço, apaga as minhas transgressões, e que a partir de agora, Senhor, possa eu ter comunhão contigo, em o nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. E a todos aqueles que oraram comigo, eu te peço, ó Deus, coloca nesse coração a certeza e a convicção de que esta pessoa, meu Deus, ela teve a oração atendida e foi ouvida pelo Senhor e perdoada, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, se você fez essa oração com fé, você pode ceiar. Na dúvida, o que nós não fazemos por fé, a Bíblia diz é pecado. Então você pode se ceiar por fé, em nome de Jesus. Amém? Os obreiros vão passar aí, vão entregar o cálice e o pão. Primeiro vão entregar o pão. Não coma do pão e nem beba do cálice ainda, até que o pastor diga que todos possam comer. Amém? Ao entregar o pão, diga: receba o corpo de Cristo. Ao entregar o cálice, diga: receba o sangue de Cristo. Passa lá, obreiros, vai lá. Aqueles que forem recebendo, por gentileza, fiquem de pé, para que o pastor entenda que todos receberam. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Como celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. eis os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, no fogo, peixe e pão, tudo e da ceia vem cear. O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, vem da vida ao pão, que nos traz consolação. Diz que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. vem
lá no céu irá cear em tanta luz. Vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. deixa eu perguntar, está faltando alguém receber o cálice, o pão? Se tiver, a gente vai servir você. Aqueles que estão sentados, por gentileza, vamos ficar de pé em reverência ao nosso Deus. Você que está em casa, você que pegou o pão e o cálice também, vamos cear juntos, em nome de Jesus. Vamos apresentar ao Senhor o pão, pessoal. Vamos consagrar ele ao Senhor. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu consagro ao Senhor este pão, que não seja um simples pedaço de pão, mas que a partir de agora seja o corpo de Cristo. Como está escrito, meu Deus, na tua palavra, o Senhor diz que, tendo dado graça, ele partiu e tomou e comeu, e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, e devemos fazer isso em memória do Senhor. Poder comer do pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Vamos consagrar o cálice ao Senhor. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, consagramos ao Senhor este cálice. Que não seja um simples suco de uva, mas que a partir de agora, ó Deus, seja o sangue vertido lá na cruz. Meu Deus, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A tua palavra diz, meu Deus, que ele nos purificou de toda injustiça. E assim, meu Deus, ela diz, quando bebermos desse cálice, teremos vida em nós mesmos. Poder participar do cálice. Agora deixa o copinho de lado aí, sem fazer barulho com ele. E abra os seus lábios, agradeça a Deus por esse momento de comunhão, de intimidade com Ele. É momento de você levantar a sua voz, de receber o renovo. Você que está em casa, seja cheio do Espírito Santo agora. Ribandaralabás, ricantaralabasturimandaralabaiás. Oh, obrigado, Jesus, pela tão grande obra de salvação que o Senhor fez por nós no Calvário. Obrigado, Jesus. Ali os nossos pecados, Deus, foram redimidos. Ali nós fomos perdoados, nós fomos sarados. E a tua palavra diz, meu Deus, que nós ainda nem éramos e o Senhor já era conosco. E assim, meu Deus, eu te peço, em favor desta igreja, desses que oram conosco, desses que nos acompanham pelas redes sociais. Oh, meu Deus, traz o avivamento, Pai. Traz, meu Deus, o mover do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Oh, receba agora o revestimento de poder. Seja renovado agora em nome de Jesus. É momento de ser cheio da presença. É momento de transbordar na presença dEle. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. A você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço. Lembrando que à noite às 7 horas nós estaremos de volta em nome de Jesus. Amém, igreja? Sente-se, por favor.
em nome de Cristo. Deixa eu só fechar aqui o computador.